Pode. Amor. Olha aqui, amor. Você acha que eu deposito esses R$ 300? Deixa 200 pra tia, né? Olha aqui, amor.
Boa noite, mulheres! Quanta mulher bonita, gente! Vamos abrir nossas câmeras para ver o rostinho de vocês. Sejam muito bem-vindas! Jéssica, minha amiga de infância, gente. A Dolores. Ó, a Ellen, eu arrumei para casar. Gente, sejam bem-vindas, Mona Lisa, a Rê, minha mentorada já, a Cássia também, Dolores também está entrando agora. Gente, uma boa noite, uma excelente noite para nós. Hoje eu preparei essa aula com muito carinho para vocês, que diz respeito não só a Ellen, estou fazendo janta. Sim, faz sentido, né, gente? Eu sei que a aula é um pouco cedo, mas vamos fazendo janta, fazendo o que a gente precisa e assistindo a aula, curtindo. Então sejam bem-vindas, tá? Tô aqui vendo que entrou mais gente que tá sem às vezes o nome mesmo, né? A Rafa entrou agora, que eu mandei o link para ela. Se vocês quiserem, gente, encaminhar para amigas de vocês, podem encaminhar. Eu vou fazer uma introdução. Quero dar, né, as boas-vindas. Vou falar um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje, que na verdade eu vivi em Paris em 8 dias, tipo, foram 60 dias de tanto conteúdo e tanta coisa legal que eu quero hoje e vou trazer para vocês, tá? Em primeira mão, para vocês aprimorar essa imagem de vocês. Então, para começar, conta para mim uma coisa aqui. Quem aqui no chat, vão falando para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aqui para mim no chat primeiro, antes de eu começar o conteúdo. Bora quem quiser abrir essa câmera aí, gente, para eu ver o rosto de vocês, tá? Porque eu estou aqui de roxo. Sabe por quê que eu estou de roxo? Porque roxo, gente, é a cor do luxo. Quem sabia isso? Roxo é a cor do luxo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pois é. Já vou começar aqui. Mas antes de eu contar para vocês o porquê o roxo é a cor do luxo, gente, eu vou falar. Quero fazer algumas perguntas para todo mundo que já localizou esse chat. Vocês vão falando para mim se fazem sentido para vocês aí. Quem aqui tem o guarda-roupa cheio e sente que não tem opção? Fala aqui para mim no chat. Se todo mundo se... Ó, eu vou fazer uma aula hoje, gente, que vocês precisam... Quem sente que não tem estilo? Quem sente que não tem estilo, que sente que está desatualizada? Fala para mim aqui, ergue essa mão. Todo mundo localizou o chat? Preciso saber. Estilo nenhum. Então, vamos ter uma noção hoje da importância do conceito de estilo, gente. Tá? Vocês vão sair daqui tinindo. Quem, ó, pensem uma coisa comigo. Quem se sente básica demais? Quem sente que está muito básica? Ó, acabei de falar, sinto que sou básica e acabo ficando sem estilo, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente tem medo de arriscar combinações ou alguns looks, por se sentir que às vezes está mais ou que está menos, não é mesmo? E quem sente que isso atrapalha a gente no dia a dia aí? Falem para mim, para eu contar para vocês por que a cor roxa é chique. Quem mais? Além desses problemas do nosso dia a dia em questão da nossa imagem, a Dolores está perdidinha nas combinações. Você vai se encontrar, Dolores, hoje. A Dolores já está dentro da mentoria, né, gente? Então, ela não começou ainda, mas ao final é sobre isso, né? A Ellen falou assim, ó, medo de colocar um look e parecer que estou me achando. E, gente, vamos desbloquear esse merecimento aí, que vocês estão no lugar certo, então. Vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. E aí, para a gente começar, tá? Que eu estou muito empolgada, eu vou abrir aqui o Instagram, tá? Para deixar um gostinho pro pessoal. E a gente vai falar sobre essa questão da gente, às vezes, não usar o que a gente gosta também, por medo, né, do que os outros vão pensar. Eu tive que romper isso. Eu vou falar quem eu sou, mas eu vou falar o que eu faço, mas também hoje eu vou contar para vocês quem eu sou e o quanto a minha jornada
me trouxe até aqui para eu desbloquear esta mulher que vocês estão vendo hoje, que é óbvio que tem muito que avançar, mas que hoje eu me sinto eu. Vocês se sentem vocês? Falem para mim aqui, por favor. Falem para mim se vocês se sentem vocês. Aí depois dessa eu vou contar porque que a cor roxa é chique. É elegante, inclusive. Gente, a gente não se sente a gente, às vezes, e isso é muito difícil. Porque a gente tem medo de usar o que a gente gosta, tá? Mas isso daí vocês vão ficar tranquila, que eu vou falar tudo para vocês hoje, tá? Ó, não ter um estilo e não saber nos vestir. Parecer mais uma, exatamente, parecer mais uma diante da multidão. Deixa eu pôr o povo aqui para ficar com gostinho. Aqui no Instagram, para elas ficarem todas com inveja. Este tom, qualquer tom de roxo, ele, ó, vou abrir aqui no Instagram agora, gente, fixar comentários, escreva a aula, gente, se vocês quiserem fazer parte das mulheres mais elegantes deste planeta neste momento. Pois bem, quem tiver aqui no Instagram, escreve aula para receber o slide. E quem está presente aqui vai receber um presente, que eu vou falar um código no final, e vai receber um presente. Então tem que ficar até o final, né? Vocês não são nem ensaiantes. Mona Lisa, fique tranquila, porque essa questão da identidade, a gente vai conversar muito isso, e isso realmente atrapalha o nosso trabalho, a nossa performance na nossa vida. Porque quando a gente não consegue se conectar com o nosso estilo, a gente está um pouco, às vezes, desconectado de quem a gente é. Eu faço essas duas coisas porque eu passei por isso. Então, às vezes a mulher falou assim, agora eu sei quem eu sou e como que eu expresso isso no mundo, dentro do nosso estilo pessoal. Então, a cor roxa, gente, antigamente, ela era uma cor difícil de fazer. Então, o que que acontecia? Só a realeza tinha acesso a essa cor de tecido. Então, ela é relacionada à nobreza. E eu fui lá, né, na França, nos castelos, já fui para Versalhes, e realmente a gente vê mesmo nos quadros, tudo, toda essa questão da história da cor roxa, tá? Então, hoje eu estou elegante para vocês, tá? E para começar, eu vou começar a compartilhar o nosso slide do conteúdo com vocês aqui. E já que vocês estão expert, quero saber aqui do chat se vocês estão vendo a minha tela, senhoritas maravilhosas. Está todo mundo vendo a tela? Falem para mim, por favor. Estão vendo a minha tela? Ok, arrasaram. Vocês são maravilhosas, né? Vocês sabem disso. Pois bem, vamos lá ver se vai passar certinho, que às vezes o computador ele dá umas... Quem aqui já sentiu isso, gente? Quem já se olhou no espelho? Quem já se olhou no espelho e sentiu que, mesmo tentando, nunca parece que está elegante ou chique? Falem para mim, se vocês já sentiram isso. Quem? Vocês estão vendo, gente? Passou certinho? Já senti. Vocês estão vendo a mulher aqui, gente? Quem sente isso de manhã? Que se arruma, se arruma, se arruma, e aí parece que nunca está elegante o suficiente. Vocês sentem isso? Sem dúvidas, acaba colocando muita coisa e fica brega. Gente, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso depois. Sobre o essencial, é simples e o básico, ele é elegante, desde que feito com estratégia, tá? Então, o que que acontece? Sabe aquela mulher que você olha para ela e você vê que ela é elegante, que tudo que ela coloca fica bom? Essa mulher, provavelmente, ela sabe muito bem sobre o estilo dela. Obviamente, ela tem conhecimento, tá? Então, assim, é uma mulher que ela tá antenada, que ela está conectada com a moda, tá? E aí, o que que acontece? Obviamente, ela vai ter mais facilidade para ser essa mulher que ela é notada e vista em qualquer lugar, certo? E aí a Dolores falou assim, ó, sinto que compro, porém nunca me sinto bem, estilosa. Isso, gente, vocês precisam obter conhecimento, tá? Para vocês entenderem como que vocês vão fazer isso de uma forma mais assertiva.
tá? Então, essa sensação de armário cheio e não ter nada para vestir, eu vou falar o sintoma, esse é o sintoma. A causa eu compro o que eu gosto, não o que eu preciso, tá? Então, pra gente, são todos os sintomas que vocês passam, e eu vou falar aqui para vocês, se você está aqui, vou falar a aula para você receber o link. E eu vou falar para vocês, gente, qual que foi a minha trajetória, tá? Antes eu vou falar o que eu faço, porque está escrito aqui, sou Nayara Fariamusso, mas isso é o que eu faço, depois eu vou falar quem eu sou. Então, gente, eu vim da área da beleza, para quem não me conhece, eu trabalho há 16 anos na área da beleza, e eu fiz as melhores formações do mundo, do Brasil, com muito orgulho. As coisas não foram mais fáceis para mim, eu simplesmente quis estar lá. Mas hoje mesmo eu postei algo no Instagram sobre uma especialização que eu fiz em Londres em 2016. E eu era uma menina, gente, uma menina insegura. Para vocês terem uma noção, eu não conseguia nem sentar num café sozinha. Imagina fazer uma aula dessa daqui, gente. Pensem. Então, nada do nada. A Jéssica, você é orgulho? A Jéssica estudou comigo. Então, ela sabe bem de onde eu vim. Então, gente, o que eu falo? Tudo é uma construção. A nossa imagem, ela vai impactar na nossa confiança. E hoje eu também falei sobre no Instagram a questão de que hoje em dia, eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui nessa sala se sentem mais bonitas do que 10 anos atrás. Porque nós mulheres, a gente vai ficando mais bonita. Imagina como seria adiantar, né, esse processo através de um direcionamento de imagem, viver isso em 2 meses, que você vai às vezes demorar 10 anos, através de cabelos feitos errados, que é o que eu presenciava aqui no salão. Então, por que eu me especializei em coloração pessoal e consultoria de imagem? Porque era desse jeito. Era cabelo feito errado. Eu, só de olhar, já tinha um senso estético. Então, com essa jornada da beleza, eu já olhava e falava, não, vai ficar bom. E até o dia que eu encontrei as cartelas de coloração pessoal e eu sempre quis fazer moda. E quando eu comecei a olhar para mim, eu realizei esse grande sonho que foi para Paris agora, nesses 15 dias atrás, e foi assim brilhante. Eu tinha certeza que era para eu estar lá. E eu sei que hoje a minha história ela impacta diretamente no meu trabalho e a transformação que eu gero nas mulheres é muito mais, ela vai além da imagem da beleza. Eu elevo vocês a também e encorajo vocês a também irem atrás dos sonhos de vocês. E isso a gente tem que ir na nossa melhor versão, porque é isso que a gente merece. Então, para quem falou aqui no chat que tem medo de ser tudo isso, vocês vão ser tudo isso hoje. E se não começar, vai começar comigo. Porque você precisa parar, precisa perder o medo, tá? Precisa perder o medo de brilhar, tá? Precisa perder o medo de desagradar. Precisa perder o medo de chegar no lugar e ser vista. Então, eu estou aqui de um lugar de uma pessoa que era insegura, como eu falei para vocês, para encorajar vocês a serem quem vocês querem e sentem que querem ser. Porque, gente, chega uma hora na nossa vida que se a gente não for, se nós não formos nós, parece que a gente vai morrer. E aí a gente atazana a vida das pessoas. A gente atazana a vida do marido, quem tem marido, a gente atazana a vida da mãe, a gente atazana a vida de todo mundo. E aí, quando eu me permito ser eu consigo usar o que eu gosto e ser quem eu sou. E eu não me preocupo mais tanto com o que as pessoas pensam. Isso é ser livre. E aí, gente, por que eu tô falando isso? Porque vocês têm que conhecer quem está aqui hoje, né? Quem vai direcionar essa aula? Então, a consultoria de imagem e a beleza é o que eu faço. Essa é quem eu sou. E em quem eu me transformei através de todo esse conceito do trabalho de consultoria de imagem, que foi me realizar enquanto mulher e profissional. E hoje eu ajudo mulheres a se realizarem enquanto profissionais e enquanto mulheres. Então, não tem preço você acordar cedo e saber se arrumar, saber se vestir, se automaquiar. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Sobre a maquiagem da mulher francesa, que vocês aprenderam, que vocês viram que eu aprendi. E na hora que eu vi que era o maquiador da celebridade do Kenny, gente, eu achei sensacional.
Então, bora lá. Tá fazendo sentido, gente? Fala aqui para mim no chat se bateu aí já. Moda sempre foi o seu dom. Pois bem, a Jéssica me conhece desde criança, gente, e eu gostava também muito de desenhar, tá? E aí a gente vai parar, no final das contas, é onde a gente tem que parar, porque o que é seu está guardado. E talvez essa história nunca é sobre nós, sobre mim, é sobre nós todas, porque a nossa história, a história das mulheres, elas são muito parecidas. É isso, gente. Então agora, bora pro conteúdo? Então vocês estão preparadas? Quem que está preparada? Quem que está preparada para o conteúdo? Então, o que que a gente vai ver hoje? Gente, hoje eu vou falar para vocês. Eu vou dar uma casquinha, porque seria impossível eu explicar tudo que eu vivi lá, mas eu vou trazer, e dentro da mentoria, eu vou trazer fortemente, porque são vários encontros, muitas horas, tudo que eu vivenciei lá e que impactou em mim, na minha vida ainda mais, como um conceito, né, todo de uma cidade que realmente é tudo aquilo. Foi a quarta vez que eu fui para Paris, a quarta ou a quinta, louca. Mas, gente, eu vi e vivenciei o quanto isso é rico em história, tá? E quanto a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, eu, como filha de professora, preparei uma aula bem interessante para vocês aprenderem e nunca mais esquecer disso e aplicar amanhã na imagem de vocês. Eu vou falar para vocês como nasceu o conceito do estilo e por que é tão importante a gente saber o nosso estilo pessoal, para depois usar a moda e as tendências para atualizar o nosso visual, tá? Porque tem algumas coisas que vêm antes. Eu vou falar para vocês também as tendências do inverno, tá? Para vocês que gostam. E também vou falar sobre uma imagem intencional, uma imagem elegante. Será que é tão difícil assim, gente? O que vocês acham? Será que é tão difícil ter uma imagem intencional? Uma imagem mais elegante? Se vocês estão aqui, ó, escreve aula para vocês irem pro Zoom. E aí, gente, é isso que nós vamos ver. E aí, não sei se vocês viram quando eu estava lá, que eu fiquei encantada como nasceu hoje o conceito de compra. Vocês sabem, gente? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. E hoje nós vamos na loja, chegamos lá, tem várias opções, e eu falei que eu percebi porque vocês ficam confusas. Antes as coisas eram muito mais simples, e eu vou mostrar agora para vocês. Hoje em dia é tanta opção que a gente fica doida. Então, como que era antigamente as coisas? Então, lá em Paris, gente, muito tempo atrás, foi construída uma primeira ponte no Rio Sena, que foi a Ponte Nova, que é a Ponte Nova. Tá? Então, foi a primeira ponte da cidade de Paris. E pense numa época que não tinha carro, gente, só tinha carroça, muito menos uma loja pronta para você ir lá e comprar sua roupa. Então, nessa ponte, havia pessoas que vendiam coisas para você costurar. Então, a mulherada ficava em casa e elas costuravam as suas próprias roupas. Então, o tecido encaixava, elas mediam, né? Tinha problema, né, gente? Porque a modelagem, elas mesmas faziam no corpo delas, era tudo feito sob medida. E aí, pensem comigo uma coisa. Será que se elas ficavam tão confusas? Pensa o tanto que as coisas eram mais simples. Até que um belo dia, nasceu o conceito de loja pronto para vestir, que foi quando começaram a fabricar roupas. E essa loja que vocês estão vendo aqui no slide, a Samaritaine, tem hoje em Paris. Quando vocês forem para Paris, visitem a Samaritaine. É original, gente, dessa época que eu estou falando. E foi um casal, o cara ele vendia. O que que essa ponte tem a ver com a moda? Tudo. Ele vendia aviamento na Ponte Nova, em Paris, nessa primeira ponte da cidade. E ele casou com uma mulher que tinha uma loja de tecido. E eles fizeram esse empreendimento que tem um quarteirão. É gigante. É uma coisa impressionante para a época. E eles ficaram milionários. E aí a mulherada começou a ir para a loja, gente, fazer compras. Imagina a novidade, todo mundo ficou louca. Você imagina que isso não tinha e de repente todas nós nos vimos com essa quantidade de opção. Você já pensou? Tá explicado.
E aí, gente, por que que hoje? E aí, aí o que que começaram a perceber? Tinha mulher que gostava de ir mais em uma loja e não gostava tanto de ir em determinada loja. E tinha mulheres que gostavam de ir mais da determinada loja e em outras lojas não. E aí, o que que aconteceu? Nasce o conceito do estilo. Por quê? Aquela loja fabricava as coisas de acordo mais ou menos com o estilo, com a identidade da dona. Inclusive, toda loja tem que ter uma identidade, gente. Entendeu? Toda loja tem que ter uma identidade. A identidade da dona. Já nessa época, as pessoas se identificavam. E aí, as mulheres foram entendendo. Não, isso faz mais sentido para mim. A minha personalidade gosta mais desse tipo de roupa. Eu sou mais discreta. Olha o autoconhecimento, já comecem a avaliar. Eu sou mais discreta. Qual é o tipo de combinação que faz sentido para a Dolores? Qual é o tipo de combinação que faz sentido para a Cindy, para a Jussara, para a Mona Lisa? Gente, isso é muito individual, porque tem a ver com nós. Então, a Nayara gosta de um tipo de combinação. E aí, essas mulheres foram percebendo até a escolha das cores, e que elas precisam. Aí nasce mesmo o conceito de estilo, que hoje ainda é usado. E aí, hoje, pensa, gente, com o tanto de informação e o tanto de loja, é óbvio que a gente fica confusa. Porque para onde a gente vai com tanta opção? Então, hoje em dia, as coisas são mais fáceis, só que se você não tem um direcionamento, o negócio fica mais difícil. Faz sentido para vocês? Todo esse contexto? Põe bateu aqui no chat. Bateu. Porque não tem condição, gente. Entendeu? É muita opção. Tá? Então, bora lá. Vamos continuar. Deixa eu ver o que falaram. Bateu. Ai, sempre bate, gente. E aí a gente vê que saiu tal tendência, a gente quer tudo, porque nós é dessas. A gente quer ficar atualizada, mas eu não tenho nem o básico tá resolvido. Aí eu começo a enfiar aquele monte de roupa no meu guarda-roupa. Né? Lógico. Vocês pensam que eu também não era assim? Lógico que eu era. Quem que não ama uma novidade? Mas enquanto eu não tinha a minha base clara, era difícil, porque daí era aquele acúmulo. E eu não tinha uma noção do que faltava, eu só ia comprando. Então, assim, é importante que a gente conheça o nosso estilo e o que realmente está faltando no nosso guarda-roupa, tá? E aí, gente, como eu falei aqui, por que que a gente tem que conhecer o nosso estilo? Para evitar, às vezes eu compro o que eu gosto, não o que eu estou precisando naquele momento. Então, às vezes, tem coisas ou peças de roupa que nesse momento vai fazer mais diferença na sua imagem pessoal, que você vai usar mais no dia a dia, que vai ter mais peso visual na sua imagem por conta da frequência de uso mesmo. E aí você vai lá e compra um negócio de paetê até o pescoço. Eu era assim, porque eu gostei. Tudo bem, linda. Mas às vezes, se você está precisando mais de uma peça-chave, você acaba colocando uma peça que você não vai usar tanto, e aí no dia a dia você não tem que vestir. Entendeu, gente? E aí, além, né, de ter toda essa confusão fashion, assim, que é ok, o que mais que acontece? O que mais que acontece, gente? A gente tem as fases da nossa vida. A gente vira mãe, eu já conversei com uma cliente que virou mãe. Escreve aula aqui quem tá no Instagram, gente. Então, gente, a gente vira mãe, a gente passa as fases da nossa vida. Antes eu tinha um estilo mais romântico. E aí, o que que aconteceu? O que aconteceu com esse estilo romântico depois que eu fiquei mais mulher? Não fazia tanto sentido, eu nem transmitiria tanta credibilidade hoje que eu preciso no meu trabalho com esse estilo muito menininha. Então, a gente tem 7 estilos universais. Vocês conhecem o conceito do estilo, dos 7 estilos universais? Quem conhece? Então, vamos lá. 7 estilos universais. Nós temos 7 estilos base. Nós, mulheres, vamos transitar neles durante a nossa vida, mas nós sempre vamos ter uns 3 ali.
um predominante, mais dois na retaguarda. E isso vai basear o nosso guarda-roupa. Então, se eu passei uma fase diferente agora na minha vida, pode ser que eu tive uma transição de estilo, porque eu quero me expressar de uma forma diferente, a minha personalidade mudou. Vocês não se vestem mais como vocês se vestiam com 12 anos, não é mesmo? Teve gente que com 12 anos era emo. Deu para pegar, gente? É bem isso, né? Então a gente não se veste, a gente evolui. E a nossa imagem pessoal, vocês estão rindo, né? Ela tem que evoluir conforme a nossa evolução pessoal como mulher e profissional. Mas a imagem de vocês às vezes não acompanha tudo isso que vocês se tornaram. E aí gera um ruído, gera insegurança. Vocês entendem? Então, conhecer o nosso estilo já é facilitar a nossa vida. Entendem, mulheres? E aí, vamos para a próxima. E aí acontece isso daqui. Como eu falei, eu vou lá, compro, né? Tipo, não tem um direcionamento, falta de conhecimento, aí tem essa falta de confiança, porque eu acabo comprando peças que eu não uso, daí fica lá com etiqueta. Aí, com medo de errar, eu fico extremamente básica, me sinto sem graça, isso impacta na minha autoestima, em tudo isso daí. Então, é isso. E aí começa a bagunça, literalmente. Porque se eu não tenho esse conhecimento, eu vou ficar confusa. Então é muita informação hoje e eu preciso estar dentro dessa informação e ter um direcionamento. Senão eu nunca vou conseguir expressar mesmo, né, quem eu sou. E é através do nosso estilo pessoal, o nosso estilo pessoal é uma expressão de quem a gente é. Como eu falei, a minha personalidade vai gostar, vai se sentir confortável com um determinado estilo, da Dolores com outro, da Cássia com outro, e assim por diante. Nós somos mulheres diferentes. Nós, mulheres, nós somos um verdadeiro universo, gente. Entendeu? E aí, o que mais que a gente precisa conhecer? O nosso corpo. A gente precisa fazer as pazes com o nosso corpo, porque, gente, não é o corpo que encaixa na roupa. Antigamente, as coisas eram feitas sob medida. Hoje em dia não é mais. Então, não é o corpo que encaixa na roupa, é a roupa que encaixa no corpo. Vocês entendem? Então, eu preciso conhecer meu corpo e saber o que favorece ele. Qual é a modelagem que favorece? Senão acontece isso daqui, peças com etiqueta. Porque se eu não conheço o meu corpo, ainda quando a gente vai numa loja menor, a gente tem um atendimento mais personalizado. Mas se a gente entra no shopping, numa loja grande, e aí a gente experimenta sozinha, sem esse conhecimento, vai acontecer de a gente às vezes comprar coisas que chegam em casa e você fala assim, esse negócio não ficou bom? E é normal, vocês não conhecem o corpo. Precisa fazer as pazes. Como que faz as pazes? Conhecendo. O conhecimento liberta, gente, tá? Então, conhecer, ó, até coloquei, que eu tinha até esquecido, conhecimento de proporções é libertador. E aí, isso muda muito a nossa autoimagem, a forma como a gente se percebe, porque a gente sempre tem aquela questão, para ela fica bom. Não é que para ela fica bom. É lógico que a gente tem as modelagens que ficam melhor, né, para todos os corpos, todos os formatos corporais, mas quando a gente conhece o nosso, a gente já vai direto naquilo que faz mais sentido para a gente. Às vezes é preciso equilibrar a silhueta para ficar mais harmônica e para você se sentir melhor. Então, a modelagem certa transforma tudo. E por que eu estou falando isso? Gente, hoje ainda existe alta costura, né? Que são aqueles desfiles que a gente vê, que chama haute couture, lá na França. Mas sabe quantas clientes tem de alta costura no mundo, gente? Eu não tô falando de prêt-à-porter, não, que é o desfile que tem dois tipos de desfile nas cidades capitais da moda, que é pronto para vestir, que fala prêt-à-porter, e o haute couture, que alta costura, tem 200 clientes no mundo, de tanto que é elitizado. Hoje em dia não tem mais isso. Até tem uma pessoa muito talentosa da nossa cidade, que é a Mariana, que faz vestido de noiva. Eu comprei algo para ela lá, porque eu lembrei muito dela. É um talento fazer coisas sob medida. Mas o conceito da alta costura, né, que é para marca ser alta costura, ela tem que estar no Triângulo do Ouro. Daí é um outro conteúdo, não vou falar sobre isso hoje. Hoje eu quero trazer coisas para mulheres mais reais. Depois eu posso até fazer um conteúdo para loja, algo mais personalizado, tá?
Mas o que que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje as coisas não são mais feitas sob medida. E a gente precisa se conhecer para a gente comprar com mais assertividade, né? E também para que a gente se sinta mais segura. Senão a gente acha que tem alguma coisa de errado. Entendeu? Faz sentido, gente? Como, né? E aí, aqui, né? Gente, vou trazer para vocês o conceito do mercado de luxo. O que que é aquilo? Quando a gente entende o conceito, e isso é para tudo na vida, tá? Se vocês são mulheres que trabalham, se vocês têm a marca pessoal de vocês, ou se vocês simplesmente querem trabalhar a imagem pessoal de vocês. Prestem atenção nessa frase aqui, ó. Qualidade versus quantidade. Eu peguei nas peças, eu falei, poxa, além de toda a história, eu entendi o valor daquilo. Às vezes a gente compra tanto que a gente não olha os detalhes. E peças de qualidade têm um peso visual diferente que faz com que a nossa imagem fique mais alinhada sem esforço. Eu quero que vocês que estão aqui na sala falem uma coisa aqui para mim agora no chat. Peguem um blazer preto e peguem o blazer preto. Qual que vocês acham um blazer preto que tá dentro do formato corporal de vocês, dentro do estilo, porque a gente tem vários estilos de blazer preto, tem oversize, tem uma mulher que tem um estilo mais dramático, tem um mais tradicional. Qual que vocês acham que vocês vão se sentir melhor? Falem para mim. Falem para mim aqui no chat, por favor. O melhor, né, com mais qualidade, ou vocês querem ter 10 assim? Então, assim, a qualidade faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. E essa questão do estilo, cada marca, gente, ela tem um estilo e nós também temos o nosso estilo. O conceito das francesas, das europeias é muito diferente das brasileiras. Gente, nós somos muito mais consumistas. Elas têm pouco e muito bom. Nós temos um monte, né? Mas faz parte. É sobre isso, é cultural. O melhor é o que tem de qualidade, se enquadra no nosso corpo. Sim, o melhor é esse, né? Que tem muita qualidade, porque isso vai fazer diferença na nossa imagem. Quando algo, né, tem harmonia com a nossa beleza, o que que é isso? Então, assim, as cores do cabelo, da maquiagem. Então, hoje eu recebi uma cliente aqui de mecha e a Linda falou assim para mim: eu comprei uma base da Dior de R$ 400, eu comprei a cor errada. Eu falei, parabéns. Falei, se tivesse dentro da mentoria, não estava fazendo essa anarquia. Gente, escreve aula aqui para vocês receberem o slide. Então, gente, aonde já se viu, isso é ser inteligente, né? E eu também tem gente que compra um monte de coisa, até de maquiagem mesmo, usa errado, entendeu? Porque o conceito do luxo é algo que você usa pouco, ó. Até na maquiagem a gente aplica esse conceito, qualidade versus quantidade. Se eu tenho uma maquiagem boa, eu vou colocar pouco, ela vai, né? Fora que o conceito das francesas, gente, é aquela maquiagem de bonita. Depois eu vou falar sobre isso, eu fiquei impressionada, mas o básico bem feito funciona. Lembra que eu falei aqui no começo dessa aula? Então vocês pegam essa chave que eu tô falando, entendeu? O que mais? Quando as coisas estão dentro do nosso estilo, quando as coisas têm harmonia com a nossa beleza, o que mais que o conceito do mercado de luxo traz para a gente? Que é também as questões das medidas, né? Hoje não tem mais, como eu falei, e o que tem é muito restrito, extremamente elitizado. E no final das contas, hoje a gente pode receber um direcionamento. Tem uma loja lá em Londres, gente, que ela já começou a ter consultoras de imagem para atender. Depois eu vou pegar o nome da loja, se alguém for viajar, assim, quiser ir numa loja e ser atendida por uma consultora de imagem. Vocês acreditam? A loja está bombando, porque todo mundo quer isso. Luxo é personalização. Escreve isso. Luxo é personalização. Nós estamos cansadas de mais do mesmo. Ninguém quer mais do mesmo. Chega! Eu sou eu, você é você, a Cindy é ela, a Cássia é ela. Cada uma mulher que tem nessa sala tem a sua própria qualidade,
que não precisa copiar ninguém para se destacar. Esse é o conceito luxo. Por isso que eu estou de roxo hoje. Essa cor representa o luxo. O luxo da gente ser, de eu ser eu, de você ser você, de nós sermos nós mesmos. E isso é personalização. Um cabelo que funciona para mim, né? Então, que tem harmonia, coisas que têm harmonia com a minha beleza. Eu preciso me conhecer. Esse é o conceito do mercado de luxo que a gente pode trazer e aplicar no nosso dia a dia. Como que a gente monta daí, gente? Sofisticação com estratégia. Como que a gente monta looks com facilidade? Então, assim, eu tenho que ter um guarda-roupa, gente, com peças estratégicas, dentro do meu estilo de vida e do meu estilo pessoal. Então, até eu dei uma palestra na OAB e eu falei assim, gente, aqui em Socorro, porque se não tem gente de Socorro aqui na sala, eu vou te contar uma coisa. Tem, às vezes, o pesqueiro. Nós somos mães e a gente vai de tênis. Eu vou comprar 10 sandálias de salto fino, eu posso morrer de gostar, não. Eu vou optar por um tênis e por uma rasteira, tá? E aí tem as cores, o que eu já tenho. Como que eu vou construir uma base boa para depois eu aplicar tendências? Vocês vão ficar sabendo aqui em primeira mão as tendências que foi pesquisado no Importa de Desfile pela minha professora. Então, assim, se eu sou mais básica, como que isso aplica à minha rotina? Que tipo de combinação eu vou gostar? Para isso eu preciso de conhecimento, mas eu preciso ter as peças ali estratégicas. Se você é uma mulher que trabalha fora, gente, quanto conhecimento aqui nesse lugar hoje. Se você é uma mulher que você trabalha fora, 70% do seu guarda-roupa vai ser dia a dia. Aí a gente faz o que eu falei? A gente vai lá e compra o vestido de paetê até o pescoço. Tudo bem? Tudo bem. Mas as peças estratégicas estão em dia. É importante a gente colocar, fazer a espinha dorsal do nosso guarda-roupa. Beleza? E aí, se eu sou mais básica, como que eu posso acrescentar alguns elementos elegantes ou criativos, dependendo do meu trabalho? E aí, eu trouxe aqui embaixo, né, como eu já falei para você, a questão dos 7 estilos universais. Tem o estilo casual, o elegante, o dramático, o romântico, o criativo, o sensual e o clássico. Então, cada uma de vocês vai ter, e nas fases da vida, algum estilo predominante e uns dois ali na retaguarda. E justamente essa mistura que fica ótimo e atualiza o nosso guarda-roupa de acordo com a nossa fase de vida. Então, como eu falei, eu tinha um estilo predominante mais romântico. Depois eu coloquei, hoje eu me sinto uma mulher mais dramático, sabe? Então eu gosto de exagero. É um exagero assim, tipo ombreira, oversize, brilho, e mistura de cores, assim, eu tenho contrastes, além do meu trabalho comunica isso, então faz sentido para mim. E cada um de vocês que está nessa sala vai ter mistura de cores, combinações que vão fazer sentido para vocês, vão representar quem vocês são. Vocês estão entendendo? Então, essa sou eu. Quem são vocês? Vamos descobrir, gente? Isso eu ensino muito dentro da mentoria, tá? Essas viradas assim, sabe, de expressão, para vocês se sentirem bem com vocês, tá? Além de ter um guarda-roupa muito estratégico e uma beleza assim impecável, tá? Coisas que conversem com a beleza de vocês. E aí, gente, é sobre isso. As principais tendências do inverno europeu. Eu já tenho a do verão 2026, mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula secreta. Vamos falar agora, porque lá agora já foi inverno, então lá está sempre adiantado. E aí, gente, eu também sou uma pessoa adiantada desde criança, e eu já tinha falado sobre essa tendência boho, eu acho que foi em março do ano passado, eu vi um desfile da Chloé que a Ximena Kamali fez. E eu falei, isso daqui vai ser a próxima febre. E um ano depois, foi lá. Gente, foi um escândalo aquele desfile. Depois eu vou repostar. Na época que eu fiz, eu contei toda a história, né? Porque lembra que as tendências de moda,
ou até a moda em si, ela conta um pouco sobre a época. O estilo, o boho chic, ele fez tanto sucesso que ele virou um subestilo da época do estoque, beleza, gente? E ele sempre volta, tá? Então, assim, estamos aqui agora, nossa tendência é boho chic, certo? Tem muita mulher que gosta. Teve hoje uma mulher que veio aqui também e falou: estou enjoada. Tá tudo bem. A transparência vai vir. Então, aqui eu trouxe a transparência nessa primeira parte de uma forma assim, muito discreta, um desfile da Chanel, mais meiguinha ali, mais romântica, mas dá para trazer também um pouco de sensualidade, vai depender do seu estilo. Então, como a gente incorpora as tendências de moda? Você está usando transparência? Vocês estão vendo aqui, gente, a foto? Dá um ok aqui para mim no chat, por favor. Tá, então assim, as tendências, o que que acontece? Eu posso adquirir uma tendência de moda dentro do meu estilo pessoal. Então, como eu vou usar essa transparência? Será que a transparência é sempre sensual? Olha como tá romântico nessa referência que eu trouxe aqui para vocês, o desfile da Chanel. Porque a Chanel é uma marca mais clássica. Ele trouxe o rosa, ficou muito romântico. E nem sempre daí a transparência vai remeter à sensualidade. Vai depender da forma como você coloca essa tendência no seu guarda-roupa de acordo com o seu estilo pessoal. Bateu, gente? Então, olha quanta coisa, sabe? Couro e vinil, muito em alta. Calça, couro. E outra coisa também, dá para ser mais sensual, dá para ser mais dramático, vai depender muito se a sua beleza segura brilho, que a gente fala, o vinil, se você não gosta, se você é uma mulher mais discreta, o couro. E aí vai depender muito do seu estilo pessoal, como você vai aderir a essa tendência. E aí vai o que eu falei, o seu guarda-roupa, as peças básicas, você vai comprar um sobretudo de vinil. E o básico, como que tá? Entendem? E aí você vai fazer um investimento alto, a gente quer saber ali como que tá o guarda-roupa estratégico, porque a minha coisa é, quero facilitar o dia a dia de vocês. Entendem? Esse conceito das capas veio no mesmo desfile da Ximena Camali Borro que eu falei para vocês, depois eu vou postar lá no Instagram. Eu mando no grupo, em primeira mão para vocês, tá bom, gente? Que nós é dessas. Que aula, hein, gente? A Jéssica falou assim, dá para usar o borro desde que encaixe no estilo? Sim, dá para usar, como eu falei, por exemplo, se você é mais sensual, você vai usar às vezes um vestido mais decotado, é um subestilo, porque ele pegou tanto na moda, na época que virou moda. Então, uma tendência, ela vira moda quando ela se estende por muito tempo. Entendeu, gente? Então, assim, virou moda. O borro, então, ele vai e volta, tá? E aí você vai depender de como você vai expressar isso através do seu estilo, entendeu? Então, por exemplo, se eu sou mais discreta, eu vou trazer, tá vendo? Ela tá ali com um vestido mais discreto, fechado até aqui. Se eu sou uma mulher muito casual, às vezes eu vou trazer uma blusa mais boho, um jeans e um tênis, alguma coisa assim, nesse sentido, entende? Aí vai ser como eu vou vestir essa tendência. Eu gosto mais da parte de cima, eu acabei de falar, porque eu acho que embaixo dá muito volume. Sim, de babado, mas aí você pode colocar uma calça jeans bem reta, que também é uma calça mais boca de sino, que expressa a ideia dessa época. Você não precisa vestir inteira de boho, você pode trazer uma calça mais atemporal, com um corte legal para o seu formato corporal, e uma blusa de mais babado, mais fluida. E lembrando que o boho pode vir também nos acessórios, não só nessas camadas, nesses babados, porque as pessoas, tá vendo? Elas pegam a tendência, elas usam de um jeito só. O que eu quero aqui? Eu quero que vocês sejam vocês, porque está todo mundo caricata. Eu tô exausta, porque, ó, chega. Eu já fiz vários stories sobre isso. Começa a usar cinza. Eu fico entediada. Porque todo mundo usa cinza igual. Não tem uma criatividade. E eu quero que vocês sejam mais criativas e mais femininas, se conectar com o estilo de vocês, a expressar, a se sentir bem, a saber escolher. Gente, uma mulher que não sabe escolher a própria roupa, vamos aprender, né? Pra gente escolher, fazer outras escolhas, boas escolhas na nossa vida, entende? Não é só sobre roupas. Então, assim, fica todo mundo igual. Então, a Jéssica trouxe essa questão aqui, ela não precisa usar o vestido desse jeito. Tem várias maneiras de você expressar o estilo bom, se você gosta, nos acessórios, como eu falei, numa peça só, né? O leopardo tá muito usando, já não é de hoje.
E aí eu trouxe com essa saia vermelha. Obviamente, a blusa não deve ser, esse é um desfile da Yves Saint Laurent, não deve ser o estilo de todo mundo, mas a combinação, ok. Mas é toda mulher que vai gostar? Às vezes tem uma mulher que nem gosta de leopardo, que é um animal print, animal print em geral tá usando. Chama mais atenção, dependendo do jeito que você usa, até mais sensual, tá? O all denim, que é tudo jeans. Todo jeans. Gente, lindo. Ah, eu vi um conjunto lá que eu fiquei enlouquecida. E o tartan, tá? Tartan é um tipo de xadrez que está na tendência. Tem várias tonalidades. Não é todo mundo que gosta, às vezes em calça. Dependendo da profundidade, assim, se for uma tonalidade mais escura. Eu acho bem legal. Adquirir um casaco assim, não sei se faz o meu estilo, né? Desse tamanho. Acho que eu prefiro até o de vinil, que é bem escandaloso, bem Nayara. Podemos continuar, mulheres? Me falem para mim aqui, se vocês estão tendo uma noção de como que vocês vão atualizar o guarda-roupa de vocês daqui por diante. Quanta coisa, né? Nossa, eu falo, né? A Regiane, eu odiava animal print. Até aplicar o que aprendi na mentoria, passei a amar. Essa mulher, gente, esta Regiane é um espetáculo, gente. Vocês não têm noção da mudança da Regiane como pessoa mesmo, imagem e pessoa, né, Rê? A Rê tá aí para falar, gente. A Rê é um case de sucesso, porque assim, realmente, inclusive, ela era bem tímida e agora ela conseguiu se encontrar enquanto pessoa, enquanto mulher também, como eu falei, gente. Então, assim, uma mulher que não usava animal print e descobriu que gosta. Isso que é legal. Às vezes a gente pensa que a gente não gosta, a gente tem medo de experimentar, porque não sabe usar. Aí, quando eu tenho conhecimento, eu perco. É igual criança quando fala, ah, eu não gosto dessa comida. Mas você já experimentou? Né? Essa combinação. Como é? Como você se sente? Não é uma questão de, ah, eu vou falar para vocês fazerem tal coisa. Não, vocês, como mulheres, experimentam. E aí pode ser que vocês gostam e vão atualizando o visual de vocês. Mas dentro da mentoria isso é feito com muito direcionamento. E aí, olha para você ver, eu não sabia, nem eu sabia, essa foi a novidade, Rê, que você começou a amar animal print. Eu achei o máximo, está muito fashion, muito fashionista essa mulher, gente. Essa parte da tendência é uma das partes mais legais, né? E aí, o que eu falei aqui, que eu já sou uma pessoa adiantada, como vocês sabem, sobre comprar só porque está usando. E aí, aquilo que eu falei, alinhar com o nosso estilo e nossa rotina, adquirir de acordo com as necessidades do nosso guarda-roupa e nossa, né? Enquanto estilo de vida, enquanto trabalho. Como eu falei, às vezes eu estou precisando de um blazer preto, eu não vou comprar um sobretudo de vinil, né? Mas gente, eu tô falando essa história que parece engraçada, mas a gente faz isso? Eu fazia isso, agora não faço mais. E aí, gente, agora eu vou trazer para vocês aqui, quem está aqui, está recebendo, fala a aula aí, tá? A como combinar cores. Isso daqui eu trago com detalhes dentro da mentoria, de acordo com o estilo. E é o mesmo conceito usado nas passarelas. E de acordo, porque cada marca, lembra que eu falei no começo, tem um estilo? Se as marcas têm o seu estilo, como que a gente não tem? A gente saber o que a gente vai escolher para vestir e que tipo de combinação que a gente vai fazer para, inclusive, parar de ter medo de usar as nossas melhores peças, entendeu? E ficar mais bem arrumada todos os dias. Então, depois que eu construo o guarda-roupa, entendeu? Aí eu tenho apego. Aí eu falo assim, eu chego na mulherada, eu falo assim, desencanta. Ah, porque esse daqui eu não usei ainda. Eu falo, desencanta. Mas tem medo de usar, porque não sabe combinar, só sabe de usar de um jeito só. E aí a gente desencanta desta maneira que eu vou mostrar para vocês. Então, na área, eu sou mais básica, ok. Sempre vai existir uma forma de você usar uma peça de diferentes formas, em diferentes ocasiões, em diferentes combinações de cores. Gente, e nisso daqui eu sou mestra. Eu multiplico o guarda-roupa das senhoras, fazendo combinação de cores. E disto eu garanto. Porque eu fiz isso com o meu. E, no entanto, que eu ando bem arrumada todos os dias, eu não tenho medo, não. Eu já desencantei as minhas roupas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
Hoje comprei uma sapatilha de animal print. Descobri também na mentoria. A Cássia já está tomando de canudinho o conteúdo, né? Já está tomando de canudinho o conteúdo. Gente, a Cássia já entrou também, né? A Regiane já é, a Dolores já tá. Imagine o que vai ter lá dentro, né? Nas aulas ao vivo. Aí, gente, essas combinações eu ensino. Óbvio, eu trouxe um modelo do meio, uma coisa mais oversize, né? Pode ser que a modelagem não esteja de acordo com o seu estilo, mas eu vou falar para vocês um pouco sobre o conceito de combinação de cores que eu amo tanto e que faço bem, com maestria e ajudo as minhas mentoradas a ficarem 10 vezes mais estilosas e sair do básico tedioso, que a gente estava falando aqui no começo dessa aula, e ir para o elegante. E aí, gente, a primeira combinação de cor, dependendo do estilo pessoal de vocês, vocês vão usar de uma forma. É a combinação de cores análogas, que são quando cores têm a mesma característica entre si. Então, vermelho e o rosa, que teve uma época que estava muito na moda, mas aí a pessoa não sabe se está dentro do estilo dela, né? E como que eu sei, Nayara, se está dentro do meu estilo ou não? A forma pela qual eu uso. Então, existem algumas maneiras e alguns segredos que você vai combinar dentro do seu estilo. E com isso você destrava combinações. Depois a gente tem uma combinação, que é a segunda, de cor complementar. É quando eu uso cores que têm características opostas. Elas são mais contrastantes. Então, por exemplo, o azul marinho e se fosse um vermelho, sabe assim? Então, são cores que elas têm um contraste e características opostas entre si. E aí, de repente, você não vai usar a bolsa e o sapato laranja, ainda mais eu trouxe uma, gente, eu trouxe uma referência bem Nayara, vocês não se assustem, mas poderia ser num detalhe. Vocês entendem? E aí a última realmente é diferente. Aí eu trouxe 3 peças assim, blocada, mais diferente, é uma proposta mais criativa, é mais difícil quem usa. Mas existem. Então é no estilo mais criativo, que é a combinação triadica, que é quando a gente vai usar 3 cores ali, que são, cada uma tem uma característica entre si. Quando eu entendo essa jogada, ninguém segura. Aí desencanta o guarda-roupa mesmo e fica 10 vezes mais elegante todos os dias, tá? Porque combinar cores dentro do nosso estilo desencanta a peça, viu, gente? Eu vou falar para vocês. E a gente tem isso daqui. Depois da gente passar todo por essa questão do nosso estilo, de cores, a gente tem algo que chama imagem intencional. E, na verdade, esse conceito da nossa imagem ser intencional, ele deveria ser aplicado a tudo na nossa vida, porque, na minha opinião, a gente deveria ser intencional a tudo. A tudo. E a gente tem como comunicar, a nível até profissional, o que a gente deseja através da nossa imagem. E mesmo que você acorde cedo e não queira comunicar algo, você já está comunicando. Por quê? A escolha do cabelo que você fez. E mesmo que você arrume, tá? Se você não arruma, então, meu Deus, comunicou o quê, né? Se você tem algo importante e você não está apresentável para aquilo, eu acho que até é um ato, assim, de amor por nós e autocuidado. Mas, quando a gente arruma o cabelo de uma determinada forma, eu não falei que eu escolhi a cor roxa de propósito, isso é intencional, tá? E aí, cada forma, cada cor, cada linha comunica algo. E quando vocês me olham, vocês me interpretam de acordo com essa comunicação intencional que eu desenho. Qual é a imagem que você deseja transmitir? Em uma palavra aqui no chat, qual a imagem que vocês desejam transmitir? Falem para mim no chat, por favor. Eu quero saber. Elegância, credibilidade. O que é mais importante? Vocês vão falar do trabalho, vão falar, escolha uma área da vida. Quem quer transmitir elegância, credibilidade, o famosa autoridade, que é autoridade para uma psicóloga,
É diferente de uma juíza, do que autoridade com uma pedagoga infantil. Então, falem para mim o que que vocês querem transmitir. Que eu vou falar, eu vou escolher uma palavra e vou falar sobre como eu desenharia essa imagem. Bora fazer esse exercício, gente? Isso daqui é uma estratégia de imagem falada, montada, que eu falo para vocês aqui. Então, por exemplo, quando eu tô com uma linha, e cada estilo tem uma linha, tá? Falem para mim no chat, por favor, o que vocês desejam comunicar. Ó, se eu tenho uma linha curva, enquanto vocês colocam no chat, por favor, que vocês querem transmitir com a imagem de vocês, credibilidade, aí eu quero só me sentir mais elegante. Falem palavras, coloquem palavras no chat, por favor, tá? Falem palavras que vocês querem, que eu vou pegar uma mulher para falar, tá? Então, cada estilo pessoal, olha como vai ficando fácil. Se você estiver dentro da mentoria, trava esse rolo. Tem uma linha, cada estilo tem uma linha. E aí, assim, uma linha tal comunica modernidade, tal linha comunica credibilidade ou autoridade. E como que eu faço isso, Nayara? Através de desenhos. Então, se eu tenho um corte de roupa mais reto, eu vou comunicar algo. Se eu tenho um corte de roupa mais curvo, as linhas curvas é do estilo romântico. Até quando a gente fala assim, eu não falo para vocês lá no Instagram que a nossa comunicação, nossa linguagem corporal também transmite algo? Sabe qual é a linha curva de qual mais estilo é? Ó, quando eu me comunico muito assim, ó, ou eu estou sendo muito delicada, muito princess, né? Tipo, bem romântica, ou muito o quê? Sensual. No entanto que as roupas da mulher sensual, ela é mais justa no corpo, ela marca essas curvas e ela transmite essa mensagem. A mulher romântica não, ela vai até mais alto, né? Mas tem linha curva, mas aí não marca o corpo e transmite essa delicadeza. Entende? Então, toda linha comunica algo. Você se veste e você está sendo interpretada, porque o julgamento é inerente ao ser humano, não é nem por mal. Jesus olha e fala, nossa, que bonita, nossa, que elegante. Às vezes a pessoa fala, nossa, não entendi. Porque a gente não está fazendo isso de uma forma intencional. E isso é imagem pessoal, gente. Isso é estratégia, tá? Isso é ser intencional nas nossas escolhas. E para isso a gente precisa ter um guarda-roupa que atende a gente, consumir as tendências que fazem sentido para nós. Nossa, gente, olha quanta coisa, hein? Eu vou te contar. Babada essa aula. Até cansei. Vamos escolher a palavra? De tanto que eu gosto de falar. Meu Deus. Credibilidade, autoconfiança. Quero inspirar pessoas na moda com calçados. Ah, caça safada. Profissional elegante com conforto. Quero transmitir presença, ser notada. Estilo. Gente, eu acho assim, ó, que vocês falam muito de presença. Aqui tem que ver. Eu vou pegar a Amanda. Ó, credibilidade. Credibilidade é algo que a gente precisa transmitir se a gente trabalha assim. A gente precisa ter a confiança das pessoas. E normalmente, quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa ter a confiança delas. E aí, credibilidade vai depender do nicho profissional. Por exemplo, se eu sou uma tatuadora, como que eu vou transmitir credibilidade? Eu posso estar bem alinhada e muito estilosa. E para eu conversar com o meu público, então posso ver essa mulher com um estilo mais criativo, mais dramático, com uma presença forte, mas também transmitindo credibilidade com uma força um pouco maior. Se eu sou uma pedagoga, como que eu vou me comunicar? Aí eu vou usar cores que transmitem mais equilíbrio, vou trazer um estilo, uma pedagoga infantil, um estilo mais casual, assim, até com elementos românticos, mas aí tem que ver se faz sentido para essa mulher. Só que normalmente, até as nossas profissões é escolhido de acordo com a nossa personalidade. Então, o estilo normalmente vai fazer total sentido para a profissão da mulher, sabe? É bem isso. Dificilmente uma pessoa muito criativa vai trabalhar no mundo corporativo.
Então, como que eu transmito credibilidade dentro do meu nicho profissional? Isso aplica a tudo que vocês falaram, por isso que eu escolhi isso. Então, assim, profissional elegante. Gente, a pessoa, o elegante da Mona Lisa, vai precisar estar dentro do nicho dela. Às vezes ela precisa estar. Você trabalha com o quê, Mona Lisa? Escreve aqui para mim, por favor. Eu quero saber. Então, a Cássia mesmo, inspirar pessoas na moda com calçados. Essa mulher vai ter sempre. Ó, pega essa chave, a Cássia. Criar um ponto focal no pé. Fazer combinações no pé. Tipo, tem que ter uma informação. A assinatura de estilo da Cássia, que está dentro da mentoria, vai ser o calçado, Brasil. Por isso vocês têm que estar dentro. Que eu vou colocar vocês assim. E o quanto a nossa imagem vai impactar o nosso profissional. Por isso que eu trouxe essa questão da imagem intencional aqui. Vocês entendem? Nossa, né? Babado. Podemos para a próxima? Vocês querem que eu fale mais sobre isso, gente? Fale aqui para mim. Nossa, o negócio está pegando fogo. Se você está aqui, você escreva a aula para você receber um presente no Zoom depois, que vai ser o slide. Gente, vocês querem que eu fale mais alguma coisa sobre isso? Muito babado. Imagine quando semana que vem, Cássia, que começa o nosso. A Cássia nem começou ainda, né? Eu vou virar vocês dos avessos. Eu amo. Eu não gosto, eu amo. Nasci para isso, gente. Agora que são elas. Harmonia é elegante. Gente, pelo amor de Deus, né? Dá pra gente achar que tem como a gente não ter noção do que funciona pra gente? Olha isso. Vocês têm noção? Tem condição, gente? É fácil ser sofisticada. Olha o tanto de maquiagem que ela tá aqui nessa segunda foto. Pouca. Só que estrategicamente dentro da coloração pessoal dela, do contraste pessoal dela, do subtom, da temperatura da pele dela. E aqui, gente, um negócio azul numa mulher que tem a pele quente. Corretivo errado. Nossa, esse colar é horrível. Meu Deus. O cabelo, olha o penteado. Ela tem um rosto assim, provavelmente um hexagonal assim, mas umas bases hexagonal aqui embaixo, queixo. E aí aqui suavizou o ângulo, o cabelo dividido no meio, gente. Olha a diferença. Se vocês fossem contratar uma advogada, qual que vocês contratariam? Ó, Amanda, o que é transmitir credibilidade? Ter harmonia na nossa beleza. É simples ser sofisticada. E, gente, vocês têm que sempre lembrar de uma coisa. Não existe beleza e elegância sem harmonia. E isso vai impactar no cabelo, tá? Que a gente escolhe o nosso cabelo, na forma e com a técnica pela qual a gente se maquia no nosso dia a dia. E eu amei, vai ter dentro da mentoria a maquiagem da mulher francesa, vai ser um escândalo, tá? Porque eu vou passar para vocês que menos é mais. Lembra da quantidade? Você vai ter uma boa base, vou usar pouco e vai ficar chiquíssima. E a gente vê aqui nessa primeira foto, olha para você ver um olho muito escuro para o contraste dela. Ela tem um médio contraste, aumentou o contraste, deixou batom, temperatura fria. Ela tá menos maquiada aqui e muito mais bonita. Até o jeito que ela penteou o cabelo ficou melhor, de acordo com o formato do rosto dela. Então eu acho que muitas vezes ser elegante, transmitir credibilidade é ter uma imagem mais harmônica. E para isso a gente tem que entender um pouco da nossa coloração pessoal ou um pouco das cores que funcionam para a nossa beleza. Por isso que eu estou aqui. E por isso que existe a mentoria. E aí, isso daqui que eu falei para vocês. Gente, vocês não têm noção do que foi aquilo. Então, assim, a gente chegou lá e eu não sabia que ele era maquiador do Festival do Cannes. Fala aqui para mim no chat se todo mundo conhece o Festival do Cannes na França. Porque eu não sei onde que eu penso que eu nasci, que eu sempre vi, né? Porque eu olho daí tapete vermelho, olho tudo, entendeu? Gente, o Festival do Cannes é um festival de cinema na França, na Riviera Francesa, lá perto de Mônaco, extremamente chique, que só vai celebridade de todo mundo, tá? E tem o tapete vermelho, e aí o maquiador oficial da Chanel, ele maquia as mulheres no Festival do Cannes, que foi pelo qual eu tive contato, que é o que eu vou ensinar para vocês
os red carpets. É isso mesmo, Jussara. Na mentoria, que é usar o skincare, que a Regiane que gosta de skincare vai amar esse conteúdo. Usar o skincare de uma forma adequada e o conceito parisiense da maquiagem da mulher elegante, francesa, maravilhosa. Que pouco, boa aplicação, facilidade de inserir no nosso dia a dia. E aí aquele blush daquela mulher que ele falou, gente, foi tão lindo. Depois eu vou postar. Eu vou mandar para vocês que estão aqui todo o conteúdo que eu estou falando aqui. Vou mandar da tendência, vou mandar do borro e vou mandar dessa parte que ele falou que a mulher passa, a francesa, ela passa o blush só como se ela tivesse visto o amor da vida dela, que dá um, entendeu? Ai, achei tão chique, gente. E uma facilidade para a gente aplicar isso no nosso dia a dia, porque olha isso, o quanto o excesso ele atrapalha a gente, né? Então a gente volta aqui e consegue perceber, menos é mais, sabe? E se você faz o básico bem feito, com uma peça boa, com mais isso, mais aquilo, aí são os detalhes que vão fazer a diferença, tá? E aí a gente vê assim o conceito da mulher francesa aqui no estilo de vida, no estilo de consumo, no comportamento, né? Porque as pessoas falam que elas são muito elegantes, elas são mesmo, elas são minimalistas, elas são. E esse conceito assim da maquiagem, né? Gente, cuidado com os excessos. Hoje em dia as pessoas não sabem mais quem elas são. E aí, tá duro. O que que é isso? Onde a gente vai parar? Sabe, então esse conceito, né, da gente entender quem a gente é, se gostar, e menos é mais, muitas vezes. Então, assim, a gente fazer um procedimento estético, fazer as coisas assim, mas algo que não tire a minha identidade, né? Porque do mesmo jeito que o guarda-roupa, às vezes, não tá nos representando, a gente tem que tomar cuidado para que lado a gente vai, para em outras áreas, inclusive da estética, para a gente não se perder, tá? Isso na maquiagem, coisas muito over, muito carregadas, não usa mais, entendeu? Faz sentido, né, gente? Vocês acham que uma mulher muito cheia de coisa, ela é muito elegante? Não. E aí é difícil a gente ser elegante? Não. Eu tenho que ter estilo, tenho que ter as cores certas, não é mesmo? E por último, e não menos importante, falem aqui para mim no chat se vocês querem ver, gente. Senão, não vou mostrar a mentoria por dentro. Quem gostaria aqui? Só mostro se vocês. Só mostro se vocês quiserem. Por quê? Se hoje foi isso, vocês imaginem 6 dias comigo, 6 encontros e mais, né? Enfim, posso mostrar se vocês quiserem. Preciso da confirmação, assim, do consentimento até de quem está fazendo janta nesta aula, tá? E se você ficou aqui no Instagram, você vai estar perdendo o conteúdo. Vou até mostrar para elas, gente. Olha isso. Olha, conteúdo que você perdeu porque você não escreveu a aula aqui, mulher. Pois bem, quem quer ver? Faz sentido, gente, eu mostrar? Não, não mostra. Então vamos lá. Bora? Então vamos lá. Gente, se vocês receberam um pouquinho assim que eu dei agora, vocês imaginem passar um tempinho comigo, né? Vocês imaginem passar um tempinho comigo. Então, assim, eu tenho hoje, como eu falei para vocês, isso daqui. E já fica já de aula, que quando a gente começa a mentoria, eu explico isso para vocês, tá? Então, a nossa base da pirâmide, a gente faz o que primeiro? Compras. Só que sem toda essa base, é difícil e praticamente impossível eu ser mais assertiva. E aí, com isso feito errado, eu não tenho, sem conhecimento, sem direcionamento, eu não tenho segurança para ter uma imagem que me representa em um estilo que faz sentido para mim, tá? Então, assim, por que a coloração pessoal e as cores são a base da pirâmide? Não tem como eu ir para beleza, olha isso, como o método é babado.
Se não tem como eu fazer um cabelo ou uma mudança no meu visual, ou comprar um batom para me automaquiar, que está dentro da parte da beleza, sem saber as cores que funcionam para mim. Não tem como. Às vezes eu compro algo extremamente refinado, mas não tem cuidado. Ando com a roupa sem passar, né? Então, para ter roupas boas, eu também tenho que ter cuidados. Isso vem antes. Eu preciso conhecer o meu corpo para ver o que tem lá no meu guarda-roupa que eu não gosto, que não está encaixando em mim e por quê? Para eu não repetir esse erro. Eu preciso entender do meu estilo, como a gente falou muito de estilo aqui hoje, né? A gente falou muito de estilo aqui hoje, tá? Para a gente destravar essa expressão, né, pessoal? E depois que eu vejo, às vezes, até uma peça lá no meu guarda-roupa, questão das cores, será que ela combina? Qual que é a combinação de cor? Ai, tentei combinar, experimentei, não consegui. É porque às vezes não faz meu estilo. E aí, se essa peça de roupa no closet clearing, ela passou por aqui, não deu certo. Ela tá descuidada, já tá cheio de, não tá legal, tá com a costura feia, não tá dentro do meu corpo, não tá dentro do meu estilo, daí que eu vou limpar esse guarda-roupa com todo esse conhecimento, porque às vezes também vocês dão embora coisas que dá pra gente usar, coisas que são novas, que é só falta de conhecimento para saber combinar. E aí, depois disso, no final, a gente faz isso daqui com consciência, gerando uma nova imagem mesmo, entendeu? Com todo esse conceito, com todo esse conhecimento, para vocês terem essa diferença efetiva. Gente, faz sentido para vocês? É muito bom, né? Pois bem. E aí, como que é, né? Como eu falei, o que vocês vão receber lá? O segredo, né, para fazer essas combinações de acordo com o seu estilo e multiplicar o nosso guarda-roupa. Como usar a moda e as cores a nosso favor para multiplicar as nossas opções, essas estratégias de combinações para a gente andar bem vestido em qualquer ocasião e todos os dias, porque todos os dias é um evento e nós somos o maior evento da nossa vida, tá bom, Instagram? Nós estamos aqui na aula pegando fogo. Concorda, gente? Nós somos o maior evento da nossa vida? Vim para isso. Ó, gente, eu sou a mentora perfeita para vocês mesmo, nunca vi. E aí, como a gente faz escolhas mais inteligentes de cores, de roupa, de cabelo, como eu vim, se você não mora aqui, às vezes, eu posso instruir você perfeitamente. Ai, Nayara, eu quero ficar loira. Qual que é a temperatura do loiro ideal para mim? Isso faz muita diferença. Errar na temperatura do cabelo e da maquiagem é uma destruição da sua imagem pessoal. Aí volta aqui, adianta comprar roupa cara e a beleza que está totalmente fora, que é o rosto, o cabelo, é a moldura do nosso rosto, gente. Entendeu? E aí, gente, entender nosso formato corporal, sabendo que favorece a gente, sabendo que não favorece a gente, não é mesmo? Definir nosso estilo. E aí tem tudo lá, mas Nara, eu não sei fazer maquiagem. Calma! Lá dentro da mentoria, vocês têm, vai ter a aula que eu aprendi lá das francesas, que eu vou ensinar vocês com calma, quantidade de produto, o que eu vou indicar. Tem também uma parte só de cabelo, gente. Então, para vocês arrumarem o cabelo no dia a dia. E o que cada cabelo comunica. Qual é a mensagem que determinada forma que eu arrumo o cabelo comunica? E aí, linhas e formas, como desenhar uma imagem que comunique o que eu desejo, né? Como que é feito esse conceito da imagem intencional? E aí tem vários bônus, porque nós é dessas. Então, a gente tem guia de combinação, tem todo um checklist, né, para a gente olhar e participar e realmente aplicar. Tem rituais de beleza para o nosso dia a dia, tem link de produto de cabelo. Então, link de cabelo para mulher loira, mulher ruiva, mulher cabelo natural, como cuidar de cada cabelo. E aí tem toda a parte de indicação de cabelo para cada beleza e para cada cartela de cores. Então tem uma pasta tipo gigante mesmo que vocês recebem para vocês acessarem. Já pronto, às vezes, quero mudar aqui e qual que é o cabelo que eu quero fazer. Então aí tem essas sugestões de cabelo e maquiagem para cada cartela de coloração pessoal. Um beijo, tá, gente? E depois também tem um presente para vocês lá que
todos os filmes que eu vi, que eu gosto de mulheres, para vocês ficarem bem, né? Cultas, livros, playlist para vocês animarem. Vou atualizar até essa semana para as mulheres lá, tá? Então tem os livros que eu li, tudo isso para você também ser uma mulher mais interessante, né? Deixa eu colocar aqui o computador. Gente, faz sentido para vocês aqui isso daqui? Hã? Quem gostaria de fazer uma aplicação aqui? Então, gente, eu vou mandar agora aqui no WhatsApp, no chat, desculpem. Eu vou mandar para vocês o link para vocês aplicarem. E se vocês querem saber, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat, só um minutinho. Se faz sentido. Ô, Jéssica, você tá falando bar, você tá morando no sul? Você tá parecendo gaúcha falando bar. Eu tô rachando o bico. Gente, eu vou enviar agora no chat, tá? Tem tudo, tudo, e você não se exclua. Você vai agora no chat, você vai clicar nesse link e você vai preencher, tá? Esse formulário. Eu estou esperando para você passar e sentir, né? Mesmo saber como funciona para a gente conversar melhor sobre isso. Então, agora eu vou abrir para perguntas, e enquanto eu falo, eu vejo que vocês estão mandando, eu gostaria que todas fossem, que quiserem, clique no link que está no chat e vão preencher. Tem lá valores, se vocês quiserem saber, tudo certinho, tá? Vou encerrar aqui no Instagram. Gente, preencham o formulário, porque para eu dar o presente para vocês, que eu prometi. E aí, para receber o presente, vocês vão dando ok para mim no chat. Então, vão lá, cliquem no link, tá? E vocês voltam aqui para eu falar o código para vocês receberem o presente da aula, porque vocês merecem. Vocês tiraram esse tempo para olhar para vocês. E para quem quer aprofundar, bora preencher esse formulário, tá? Mesmo que não seja o seu momento, se não for o seu momento, eu falo, tá? Fiquem tranquilas, tipo assim, ó, agora não é o seu momento. Então, vocês têm que aplicar se vocês tiverem interesse, e se for aprovada, se eu ver que a mulher está no momento dela, eu aprovo ou não. Porque às vezes a pessoa não está pronta e aí ela atrapalha. E ela não está no momento dela, e tá tudo bem, né? Mas vocês podem fazer isso, né? E eu falo se vocês não tiverem no momento de vocês, tá? Todo mundo, aí a hora que todo mundo preencher, manda ok aqui para mim no chat. Quem já preencheu? É que tem umas coisas para ler, né? Eu vou dar 5 minutos, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem ir mandando perguntas, eu vou esperar um pouquinho e falar a palavra-chave final para receber o presente, tá? Vão lá para vocês ir preenchendo. Pode, se às vezes vai sair, não tem problema, depois volta. Eu vou dar aqui, ó, uns 3, 5 minutos. E daí eu vou abrindo para perguntas, enquanto a mulherada vai preenchendo, tá? Então é isso. Eu vou dar uma olhada também se eu não esqueci de falar nada para vocês, tá? Se vocês quiserem saber de algo em específico que vocês estão lembrando aí. E é isso, gente. Eu acho assim que foi bem completa, não é mesmo? E bora lá. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Ai, ai. Ô, gente, e eu, né? Eu me sinto uma francesa andando lá. Nossa, parece que eu moro lá há milênios. Pronto, gente. Às vezes é a sua internet, Dolores, que travou. Calma. Tá. Então, vai responder. Ô, Dolores, depois qualquer coisa eu mando para você no seu particular, tá bom? Você não tem problema. Não tem problema que eu tenho o seu contato. Agora, quem pode fazer devagarzinho, gente, que eu vou esperar e vou dar a palavra-chave para falar o presente que eu vou dar para vocês, tá bom? Mas, e quem já
estiver terminando, né? Vai mandando aqui para mim. Bom, mulheres, mas vocês viram que às vezes a construção da nossa imagem pode ser mais fácil do que a gente imagina, né? Então, a gente tem assim essa ideia de que a gente às vezes tem que gastar muito, de que a gente tem que, tipo, fazer muitas coisas, mas num processo de imagem organizado, a gente consegue ter um direcionamento muito bom que realmente vai gerar essa mudança, essa transformação. Vocês viram que por último são as compras? Então, quanto conhecimento a gente tem que ter antes de sair, investir no nosso dinheiro assim? E é algo que você vai levar para sempre, que realmente transforma. Então, como a gente falou aqui no começo, né? Essa questão da gente abrir o guarda-roupa, sabe? E não se sentir eu passei, né, por essa transformação foi muito positiva. Outra coisa que acontece também é como a Regiane falou aqui, sabe? É engraçado que quem vem aqui no salão, às vezes, o simples fato, às vezes, da gente se acessar, estar juntas, né? E eu também busquei muitas coisas para mim. Eu vejo, assim, que a transformação de vocês vai além. E isso, para mim, é a maior felicidade. Quantas coisas que as mulheres, é que às vezes a gente nem chega a postar, conquistam enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto situações assim de atitude, que às vezes a gente não posta, né? Porque é muito particular, com um processo dentro de imagem pessoal. Quem for terminando, vai falando, ok, ok, pronto. Que daí eu vou liberar o presente para vocês. Eu vou dar uma palavra-chave, entendeu? E aí vocês vão colher o presente de vocês. Gente, então vocês imaginem que tudo é feito, pode ser feito assim, né? De uma forma inteligente e intencional. E como eu falei, lá em Paris eu entendi muito esse conceito assim do estilo, com esse excesso de informação, né? O quanto é difícil a gente fica confusa. Hoje em dia a vida é mais fácil, mas a gente se sente mais confusa. Porque tem muita opção, né? Então, às vezes é pior, parece, né? É pior. É uma coisa, né? Mas é pior. Deixa eu coisar minha luz aqui. Diminuiu a luz porque estava acabando a bateria do computador. Mas é isso, gente. Quem terminou, tem alguma pergunta? Pode mandar. Aproveitem-me, que depois é só lá dentro. Ou no Instagram, quando eu posto caixinha, né, senhoras? Que a Cássia, ela manda as perguntas dela que eu adoro. Vocês têm que me aproveitar. Vocês têm que aproveitar. Cássia. Gente, quem for terminando já vai dando um ok. Vamos todo mundo lá. Quem não fez, quem não preencheu o formulário, para de se excluir, vá lá e preencha. Se quem não estiver pronto para entrar na mentoria, eu falo. No formulário tem valor, tem tudo, tá? Então, se você não estiver pronta, eu vou falar, tá? Eu falo. Eu só fico brava quando a pessoa está pronta, ela não quer passar o portal, mas assim, é isso. Gente, então, como eu estava falando para vocês, deixa eu ver só, peraí. Ah, eu achei que o computador não tinha conectado. Mas assim, estamos finalizando. Eu vou dar o presente para quem estava aqui, né? Tá? Todo mundo que estava aqui está no grupo do Paris lá, secreto, que eu vou mandar as coisas lá. Vou mandar as coisas lá, o presente também eu vou mandar individualmente, tá? Mas é isso, foi uma grande aula. Nossa, falei bastante. E foi babado. Pronto, todo mundo? Arrasou, né? Cássia, você não sabe o que te aguarda, mulher, semana que vem. A Cássia tá dentro da mentoria. Eu quero que. Gente, vocês não têm noção. Eu tô louca. Eu voltei louca daquele lugar. Você preencheu, Mona Lisa? Muito obrigada, adorei sua aula. Gente, vocês são maravilhosos, tá? Vocês são maravilhosos. E se vocês ainda não preencheram, vão lá. Eu vou colocar de novo o link aqui no chat para quem perdeu, tá? Aí termina, eu vou esperar vocês. Quem já está na mentoria tem presente? É lógico, gata. Quem está na mentoria tem presente. Que aí que tem presente. Gente, aqui é a total, todos aqueles bônus que eu falei e mais o que eu vou mandar hoje.
A Jéssica falou, aproveitar para agradecer sua aula. Foi sim muito legal, muita informação. Que o seu sucesso aumente milhões de vezes. Tu também, maravilhosa. Beijo, beijo. É isso aí, gente. O nosso servir no mundo, né? Quando a gente se encontra, quando a gente entende quem a gente entende o que a gente veio fazer, né? E como eu falei assim para vocês, a questão da imagem, eu vendo o que vocês querem e dou o que vocês precisam. Bateu? Entendeu? Porque, na verdade, a gente precisa mesmo de uma transformação que vai além da imagem e que a imagem ajuda a gente a ser mais confiante, mas eu sei muito bem da minha entrega. Porque eu passei pela transformação, né? E hoje eu sei exatamente. Até quem já fez a mentoria, que nem a Rê mesmo, pode preencher o formulário, porque a gente tem, gente, a avançada, tá? Então, assim, hoje a gente tem, tipo, toda a parte da imagem e depois a gente avança com essas mulheres, né? Então, assim, de que forma? Eu falo que hoje através da minha transformação, eu preparo as mulheres para viver o sucesso, né? Através da imagem pessoal e de um comportamento mais elegante. E isso inclui muitas coisas, né? E a gente começa a aprofundar, a gente vai mexer em outras camadas, que é a nossa autoconfiança, né? Então, se tem alguma coisa ali ainda para limpar, para tirar, para olhar, a gente olha, a gente saber se comportar num coquetel, porque eu cheguei muitas vezes, como a Jéssica está aqui, me conhece desde criança, eu fui para lugares que eu nunca imaginei que eu ia estar. Daí eu cheguei lá e falei, tá, como que eu como aqui? Entendeu? Então a gente tem a parte de etiqueta, que eu também sou formada em etiqueta e comportamento pela École, que é uma escola francesa de etiqueta e comportamento para você saber como se comportar nos lugares, como você se sentir mais segura. Porque lembra quando eu falei do estilo, das linhas, até do nosso gesticular? Tudo isso faz parte da nossa imagem pessoal. E aí a gente vai avançando. E a nossa imagem pessoal, gente, é um trabalho de sempre, tá? Todo mundo preencheu, gente? Manda um ok aqui para mim no chat. Mas foi forte essa aula, hein? Quanta informação. Imagine dentro. Coisa mais linda. Eu vou pegar todo mundo e vocês vão ver comigo. Gente, eu adoro desenhar imagem pessoal. Eu adoro salvaguardar roupa, vocês não têm noção. Então, é isso, mulherada. Dá um ok aqui para mim, quem terminou, tá? Que eu vou falar a palavra-chave para vocês. E eu aprovo. Então, amanhã, quem for preenchendo, a Mona Lisa, a Rafaela, ela preencheu já, né? A Ellen também. A Rê, se quiser também, que a Rê já fez renovação comigo. E porque a gente trabalha, às vezes, outros aspectos, né, do nosso comportamento, até em a nível, assim, emocional, para a gente ficar muito confiante e viver a nossa vida, né, gente? Da melhor forma possível. Então, todo mundo deu ok aqui para mim. A gente vai encerrar. Eu vou falar a palavra-chave e vocês vão mandar para mim no particular, para eu enviar o presente, tá? Por quê? Porque se vocês mandarem lá no grupo, eu não sei quem que, sei lá, estava presente aqui, entendeu? Aí eu prefiro mandar o presente. Que eu não vou mandar no grupo para quem não estava na aula, não. Só ganha presente quem está na aula. Tá? Então a palavra-chave vai ser elegância. Tá bom? Mandem para mim no particular, tá? E aí eu mando para vocês amanhã, combinado? O nosso presente. Gente, muito obrigado, tá? Quem ainda não colocou, eu vou preencher aqui, vou colocar de novo o formulário. Não se exclua, tá? E vamos juntas, né? Porque a gente se entende. E nós mulheres temos a história mais parecida do que a gente imagina, tá bom? Foram 1h30 de aula, agora que eu tô vendo, gente. Passou assim que a gente nem viu. E é isso. Sejam intencionais na escolha de vocês. Amanhã eu entro em contato com todas vocês, tá? E, Vânia, eu vou fazer assim, para as mentoradas, né? Vai ter a gravação, pois é sobre isso, né, gente? Sim, Ellen, tomara que dê certo. Vamos ver. Obrigada, parabéns pelo
Aula maravilhosa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E para as mentoradas, a aula vai ficar gravada para assistir de novo, né? Como todo o conteúdo que a gente tem lá dentro da plataforma com acesso por um ano, tá bom? Mulheres, muito obrigada pela presença e pelo tempo de vocês, porque o tempo é o nosso bem mais precioso. E pelo tempo que vocês se dedicaram a vocês mesmas também, né? Porque é um tempo que vocês separaram para olhar para vocês. Então, assim, muito obrigada. Gostaria de agradecer muito. Uma boa noite para vocês, com muito carinho e muito blasé de Paris, né? Porque é sobre isso. E que vocês venham, que vocês façam o que vocês vieram fazer nesse mundo com muita beleza, sem vergonha, de ser vocês, de brilhar e de aparecer, tá? Por isso estou aqui para vocês. Um beijo. Amanhã a gente entra em contato com todo mundo. Uma boa noite e foi maravilhoso estar com vocês. Um beijo, mulherada. Tchau, tchau.